Existem alguns vídeos que a gente demora muito para gravar, mas vamos lá. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu vim aqui trazer um vídeo que eu havia falado que eu ia trazer para vocês, que o Matheus me fez uma pergunta no Thais Responde e eu falei que eu ia trazer um vídeo especial para essa pergunta, porque era uma pergunta que eu queria responder somente para ela. Bem, esse vídeo vai ser um Thais Responde mais ou menos com testemunho, né, meu. Então, vamos lá. Existem alguns vídeos que a gente demora muito para gravar, mas vamos lá. Bem, o Matheus, ele perguntou a melhor experiência que eu já tive com Deus. Como eu falei no último Thais Responde, isso foi de encontro ao meu coração, pois eu já vinha querendo falar há muito tempo sobre isso, só que algo dentro de mim não queria deixar. Eu ficava muito insegura, né, porque é algo que já passou há muito tempo, né, e eu ficava meio insegura de falar agora. Mas eu acho que testemunhos devem ser contados porque trazem esperanças, né? E minha mãe também falou várias vezes pra mim falar isso também. Um dia ela chegou e falou pra mim: Thais, por que você não fala sobre o seu testemunho? E eu ouvi Deus falando através dela, só que mesmo assim eu precisava de um empurrão, e Deus usou o Matheus através dessa pergunta pra falar: não, você precisa falar isso. Eu não sei porquê, mas eu sei que Deus, ele quer falar com alguém, e eu acho que até pra mim mesmo, né, falar sobre isso não é um assunto fácil. Porque foi um dos momentos mais complicados da minha vida, porque não foi um momento fácil. Mas talvez eu relatando, as pessoas podem achar que existem momentos de outras pessoas que foram bem piores que esse e tal, mas realmente pra mim não foi fácil, e falar sobre isso também não é fácil. Mas eu resolvi vir aqui falar, então vamos lá, né? Só que também não tem como eu falar sobre isso sem contar detalhes. Não tem como eu falar sobre isso e ir diretamente ao fato. Eu preciso contar um pouquinho antes. Então, eu espero que vocês sentem aí e vamos conversar. Em 2009, eu tava tendo a minha vida perfeita. Não perfeita no sentido de ter uma vida perfeita, de não ter problemas. Até porque com autoestima eu sempre tive problemas. Naquela época não foi diferente. Eu ainda tinha problemas com autoestima. Naquela época eu me apaixonei muito por um garoto que morava longe. Namorei, né, virtualmente, à distância, com um garoto que eu já conhecia, né, pessoalmente, conhecia também a família, mas namorei virtualmente porque ele morava fora do Brasil, e eu era apaixonada por aquele garoto e ele me magoou profundamente. E tipo assim, só pra vocês terem noção de que a minha vida não era perfeita nesse sentido de não ter problemas. Eu tinha muitos problemas. Não morava na casa que consideraria perfeita, mas assim, eu estava estudando o que eu gostava. Eu fazia curso normal, formação de professores, né, o antigo normal. Eu tinha as amigas perfeitas, minhas melhores amigas estavam do meu lado. Eu estava congregando uma igreja que eu gostava muito, eu cantava lá e o pessoal gostava muito.
Eu tinha amigos lá e, cara, assim, minha vida com a minha família estava muito boa. Meus parentes estavam por perto, então assim, minha vida nesse quesito estava perfeita, entendeu? Não no quesito de não ter problemas, mas na concepção de assim, eu gostar da minha vida estava perfeito, entendeu? Só pra vocês entenderem mesmo. Então, assim, eu não queria me mudar, sério, não queria me mudar de verdade. E nós fomos mandados para Brasília. Meu pai veio com essa notícia e meu mundo desabou. Meu mundo desabou. E eu tinha a escolha de ficar com a minha avó, né? Eu tinha a escolha de ficar e terminar o meu curso, que faltavam 2 anos, porque eram 4 na época. Só que eu não quis, porque apesar de ter meus amigos e tal, eu sempre fui muito família, eu sempre fui muito de estar com os meus pais, com o meu irmão, então eu acho que eu jamais escolheria ficar longe deles, né? Eu jamais escolheria alguma coisa que me fizesse ficar longe deles. Então eu escolhi ir com eles. Cara, fiquei muito triste. Eu confesso pra vocês que foi uma decisão muito tensa, porque eu fiquei muito triste, muito triste. Fui contra a minha vontade, mas fui. Chegando lá, nós ficamos 1 mês na casa do colega do meu pai, procurando casa. Pra vocês que procuram casa, vocês sabem que não é fácil achar uma casa boa, barata, com aluguel barato, principalmente quem aluga, e que seja assim, em um lugar legal, né? E a gente tava indo para um lugar que a gente, né? A gente já tinha morado lá, mas pouco tempo, então, né? E meu pai foi a trabalho, mas a casa do trabalho dele ia demorar muito tempo para sair. Então a gente ia ter que pagar aluguel durante um tempo. Então a gente estava procurando casa, mas a casa demorou 1 mês. Já dando spoiler, porque, enfim. Mas tá, a gente tava 1 semana lá. E aí eu fui numa festa da vizinha desse amigo e meus pais estavam em alguns colegas nossos, tipo de outras vezes que a gente foi pra lá, da outra vez que a gente foi pra lá, e eles foram pra casa desse outro colega e eu fui pra vizinha, né? E a gente indo lá, tinha cama elástica. Lá fui eu, com 17 anos, feliz da vida, fui pular na cama elástica. Não deu 5 minutos, eu caí cheia de dor. Gente, eu não sei explicar direito, eu não bati em nada, O que aconteceu? Eu pulei. Na hora que eu pulei, meu joelho parece que esticou. Entendeu? E aí eu ouvi um tec. Eu já caí com dor. Gente, eu vi a minha perna torta, gente, foi horrível. Eu vi tudo preto, foi horrível. Eu nunca senti tanta dor na vida. Foi a pior dor que eu senti na vida. E eu lembro que meu irmão um monte de pessoas me ajudaram a sair da cama elástica, e o meu irmão me ajudou a ir pulando, sentar num banco, porque eu não podia andar, eu não conseguia encostar o meu pé no chão, porque eu sentia a minha perna virar, eu sentia como se o meu joelho saísse do lugar. E ligaram para os meus pais, foi um desespero total. E eu fui pro médico e foi muito complicado, porque
eu ficava na esperança de que nada tivesse acontecido, foi só um tombo e tal, mas ao mesmo tempo ficava com medo de que alguma coisa tivesse acontecido. E aí, a gente chegando lá, o médico, e aí eu começava a cantar louvores e tal, hinos. Aí eu, não, nada aconteceu, mãe, pode ficar tranquilo e tal. Meus pais preocupados e tal, que não sei o que. Aí eu, não, mãe, pode ficar tranquilo, não aconteceu nada, calma, que não sei o que. E assim, o meu irmão, ele foi um apoio muito grande pra mim, porque ele ficou o tempo todo do meu lado enquanto meus pais não chegaram. E depois ele também ficou de apoio pra mim. E aí, quando o médico chegou, ele não conseguiu examinar muita coisa, porque tava muito inchado o meu joelho e eu tava com muita dor e não tinha como mexer. Ele colocou gesso e tala e mandou eu voltar daqui a uma semana no médico. Voltei pra casa. Falei, não, tudo bem. Isso nunca tinha acontecido, eu nunca tinha quebrado nada, eu nunca tinha posto gesso, nunca tinha feito nada. Eu vou colocar, enquanto eu vou falando, eu vou colocar as fotos aqui do lado para vocês verem algumas coisas, enquanto eu tô contando algumas fotos. Tem coisas que eu não tenho foto, mas o que eu tiver foto eu vou colocando, tá? Para vocês verem. Foi toda a perna, foi da coxa até o pé que colocaram o gesso. E aí eu fui pra casa. A gente tava na casa dos amigos do meu pai e eu sem poder andar. Foi terrível. E eu tinha que, pra levantar pra ir pro banheiro, eu tinha que nem saci. E era horrível pra tomar banho. Minha mãe tinha que me ajudar a tomar banho. E era uma das coisas terríveis, assim, eu virei bebê, né? Eu virei bebê. E eu não tinha muleta, então era horrível. E aí eu não podia também sair mais pra ajudar meus pais a procurar casa. E outra coisa, a gente tinha uma cachorrinha na época, então assim, umas casas que a gente tinha visto, não podia porque não aceitava cachorrinho, então é complicado, né? Mas hoje em dia a gente entende que tudo foi tempo de Deus mesmo, mas na época a gente não entendia, né? Mas enfim, e nisso o tempo foi passando e tal, e uma semana se passou, voltando, né? Voltando pra perna, uma semana se passou, eu voltei pro médico. Eles abriram a tala e tiraram o gesso. A minha perna estava toda roxa, verde, amarela, uma mistura. Vários vasos rompidos. Tava tudo roxo, tudo verde, tudo... Eu queria, hoje em dia eu falo, gente, eu queria ter tirado foto pra mostrar pra vocês, juro. Mas na hora eu fiquei tão estatalada, eu fiquei tão impressionada com aquilo, eu fiquei tão abismada de como minha perna tava, que eu não tive reação de tirar foto. E minha perna ficou muito feia mesmo. O tombo foi muito feio. E assim, não foi um tombo, né? Tipo, foi no ar, mas enfim. E o médico foi me examinar. Ele me deitou na maca e, meu Deus do céu, foi o pior momento da minha vida. Porque a burra aqui foi tentar dobrar o joelho. Porque eu fiquei com medo dele mexer no meu joelho. E aí eu fiz pressão e aí eu dobrei o joelho. Meu Deus, que dor. Meu Deus do céu, eu senti muita dor. E aí ele não conseguiu mexer no joelho. Que eu dobrei, eu puxei os joelhos. Foi involuntário, tipo, foi sem querer, mas eu puxei o joelho e aí ele não conseguiu mexer. E aí ele botou a tala e o gesso de novo. E aí eu tive que voltar pra casa de novo. E aí eu fiquei mais uma semana.
E aí na outra semana tava roxo, mas tava melhor. E aí depois de um mês a gente conseguiu o nosso apartamento, lá próximo da onde a gente estava. Só que tinha uma coisa, eu ainda estava com gesso, não estava com muleta, e aonde a gente estava era primeiro andar e tinha escada. O que a queridinha aqui tinha que fazer? Tinha que subir a escada. As primeiras vezes eu subia a escada com maior dificuldade. As outras vezes eu tinha que subir a escada sentada na escada, porque era muito mais fácil subir a escada sentada. Eu subia, ficava sentada e ia encostada sentada. Era muito mais fácil, né? Mas assim, subir a escada com uma perna só é horrível. Gente, meu Deus do céu. E isso acabou com a minha coluna. Acabou com a minha coluna. Sério. Hoje em dia eu ainda sinto dor na coluna. Mas enfim. Fomos para nossa casa. E um mês depois. Só que nisso a gente precisava dar início à nossa escola, minha e do meu irmão. Fomos procurar a escola. Lá não tinha formação de professores, a não ser em um lugar lá que era muito longe da onde a gente estava morando, aonde a gente conseguiu aluguel. E tipo, eu não tinha condição, principalmente porque eu ainda estava daquele jeito e eu ia perder um bimestre de aula, porque eu não tinha nem ideia de quanto tempo que eu ia ficar naquela situação. O médico não tinha nem ideia de quanto tempo que eu ia ficar daquele jeito. E aí procuramos um lugar lá e aí muita gente aqui do Rio de Janeiro falou que eu provavelmente teria que fazer o segundo ano de novo, porque o segundo ano da formação de professores é completamente diferente do segundo ano normal, tipo assim, do geral, né? É completamente diferente, realmente, é completamente diferente. As matérias são diferentes, a matemática, por exemplo, é completamente diferente, é voltada para o professor, né? Então, é completamente diferente, completamente diferente. Então, nossa, tinha isso ainda, só que eu confiei, nossa, não, Deus, que seja feita a tua vontade, porque eu não queria estar aqui, né? E uma coisa muito importante é que em todo tempo eu estava muito assustada com tudo isso que acontecia. Mas em todo momento eu confiava que Deus, Ele estava na frente de tudo. O apartamento que a gente alugou foi Deus que providenciou. Deus depois providenciou a muleta. Então assim, Deus providenciou tudo, entendeu? Então eu sabia que Deus ia providenciar tudo, né? E graças a Deus, Deus não me deixou fazer o segundo ano de novo. Na escola, meu pai até perguntou. Aí ele falou, ué, mas ela não vai precisar fazer o segundo ano de novo? Não, ela pode fazer o terceiro ano de novo, pode fazer o terceiro ano, não precisa voltar não. Aí eu, meu Deus, graças a Deus, glória a Deus. E aí eu comecei a fazer os deveres em casa, né, e passei um bimestre em casa. Eu confesso pra vocês que eu comecei a não querer mais estudar. Mas o meu pai, ele foi usado muito por Deus e ele não deixou eu parar de estudar. E aí eu lembro que em uma das nossas idas pro hospital eu falei, pai, eu não quero estudar, eu quero parar esse ano e não quero, vou ficar um bimestre sem estudar e sei lá quanto tempo, quer dizer, eu achava que era um bimestre, mas assim, vai saber quanto tempo, né? Vou chegar lá na escola nova, não vou conhecer ninguém e tal, do terceiro ano,
como é que vai ser? Aí ele foi e falou, filha, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai dar o seu melhor e você vai terminar e ano que vem você para, você descansa ano que vem. E aí tá, e a gente concordou que depois eu ficaria um ano parada e eu ficaria um ano descansando. E foi isso que aconteceu. Então, com o passar do tempo, eu fiquei um bimestre, como eu falei. Eu fiquei 3 meses sem andar. Eu fiquei depois de muleta, mas eu não podia encostar o pé no chão porque depois o médico descobriu que eu rompi 2 ligamentos e rachei a tíbia. A tíbia é aquele ossinho da canela, né? E eu não podia andar, eu não podia encostar no chão. E aí eu fiquei com Gessitala, depois eu fiquei com imobilizador. E aí eu fiquei 3 meses sem andar. Depois eu comecei a fisioterapia. E foi um processo bem lento, foi um processo bem complicado, porque eu me sentia inútil. Vou falar sério. Nessa época, eu confesso pra vocês que eu fui no fundo do poço e até minha fé mesmo foi testada. Eu não queria mais ir pra igreja, eu não queria cantar. O pastor lá da igreja queria me dar a oportunidade, eu não queria mais cantar. Eu não queria mais ir pra igreja, eu não queria mais ler, eu não queria mais... Foi assim, graças a Deus eu tinha minhas amigas, na época tinha o MSN, né? Eu falava em vídeo com as minhas amigas aqui do Rio, tive muito apoio, ligava às vezes pra elas, tive muito apoio da minha família e tal, mas eu confesso que eu fui ao fundo do poço, fiquei num estado depressivo terrível. Eu não queria, tinha dia que eu não queria levantar da cama e foi terrível pra mim. Minha mãe tendo que me dar banho. Tem certos momentos assim que a gente passa e a gente não entende o porquê, né? A gente não entende o porquê Deus deixa a gente passar por certos momentos. Eu saía da fisioterapia chorando e minha mãe me via chorando e eu tentava não chorar na frente dela porque eu sabia o quanto ela estava sofrendo também com aquilo, porque não era fácil também para os meus pais tudo que estava passando e eu não gostava de ser um peso para eles, né? Era complicado. Enfim, comecei a fisioterapia, era horrível, mas eu tava conseguindo dobrar a perna, tava conseguindo fazer as coisas e tal. Chegou um tempo na fisioterapia que o meu médico teve que sair porque ele ia fazer uma viagem. E uma mulher lá
botou a mão na minha perna e eu retrocedi tudo o que a gente tinha feito. Mulher amaldiçoada. Porque, meu Deus do céu, tipo, eu retrocedi tudo que a gente já tinha feito. A gente tinha conseguido dobrar a perna, tipo, muito, e retrocedeu tudo. Na fisioterapia, o médico me colocou naquelas camas elásticas pequenininhas de jump. Foi terrível pra mim. Eu comecei a chorar muito, porque foi um trauma, né? Foi onde eu me machuquei, numa grande, mas pra mim foi horrível. Mas eu tinha que simular o movimento de andar lá. E aí, depois disso, eu comecei a ir pra escola. Que aí eu comecei a poder apoiar na muleta. Nisso eu já tava andando de muleta. E aí eu podia simular. E aí eu comecei a ir pra escola, de muleta. Cheguei lá na escola sem conhecer ninguém, andando de muleta. E no segundo bimestre da escola, e aí eu fiquei, meu Deus do céu. E eu sempre fui extrovertida, então, tipo assim, eu não devia ter ficado com medo, mas eu fiquei, porque eu tava num momento da minha vida terrível. Então, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Graças a Deus, Deus mandou pessoas maravilhosas. A Vanessa, a Verônica, o Romierion, o Elias, o Lucas, sei lá, sabe? Foram pessoas que realmente fizeram do meu terceiro ano o melhor. Me deram muito apoio. Eu cheguei lá sem poder... sem conseguir falar direito, e eles estavam lá, né? Estavam lá para me apoiar. E eu vi Deus, né? Eu pude ver, mesmo eu naquela época que eu tava em depressão, que eu não conseguia, que eu tava mesmo no fundo do poço, mas eu conseguia ver que Deus, ele tava cuidando de mim. E eu consegui me formar, né? Passei por tudo isso e tal. Depois eu consegui andar sem a muleta. Passei por tudo isso, consegui tirar as boas notas, consegui me formar, consegui dar a volta por cima na depressão. Claro que é uma luta diária, não é fácil. E assim, hoje eu tô aqui no Rio de novo, mantenho contato com todos os meus amigos de lá. E respondendo a pergunta, mas eu contei tudo isso porque eu precisava contar tudo isso para responder a sua pergunta, Matheus. E para contar para vocês que a minha melhor experiência com Deus foi voltar a andar, porque como uma criança eu voltei a andar. Eu dei os primeiros passos e, nossa, eu lembro como se fosse hoje, no apartamento onde a gente morava naquela época. Eu voltei a andar e dei os primeiros passos como uma criança que aprende a andar. Larguei as muletas e comecei a dar os primeiros passos como se eu nunca tivesse dado antes. E foi uma das emoções mais incríveis da minha vida. E só Deus mesmo, pra fazer a gente se sentir assim. E ver que mesmo no fundo do poço, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava comigo. E eu queria aproveitar esse vídeo, eu queria aproveitar eu contando esse testemunho e respondendo esse Thaís Responde, que não importa a situação que você está vivendo, não importa qual situação que você está passando, que Deus ele é com você, que mesmo que você não veja a luz no fim do túnel, Deus ele é a luz no fim do túnel para você. E não importa
se a sua dor vai durar 3 meses ou vai durar 3 anos, mas Deus, Ele tá com você a todo momento. E mesmo que você tenha chegado no fim do poço, Ele vai te tirar de lá. Ele tá com você a todo momento. E Ele te ama, Ele te quer bem. E Ele tem um propósito na tua vida. Assim como Ele me tirou daquele lamaçal, Ele me tirou daquele mal-estar, Ele me tirou daquela situação, Ele me fez passar por aquela situação e me restaurou. Assim Ele vai fazer contigo, né? Eu não sei o porquê Ele queria tanto que eu falasse sobre isso. Minha mãe falou para eu fazer, o Mateus foi usado para fazer essa pergunta, para eu também falar sobre isso. E Deus estava me incomodando para falar sobre isso. Eu não sei o que Deus quer falar através desse vídeo, mas que Ele venha falar através desse vídeo com você. E que você acredite sempre nele, porque Ele tem grandes obras na sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo.